Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo da doutrina espírita, nessa nossa playlist do livro Ceifa de Luz, onde realizamos as nossas leituras, reflexões e as nossas preces. Leituras são as mensagens de autoria do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagens que nos edificam, nos estimulam, nos dão um material, um forro, interno, para melhor discernirmos as nossas escolhas, com maior propriedade, com maior entendimento. Emmanuel sempre nos traz aqui para reflexão assuntos que seriam difíceis pelo abstrato que é de alguns conceitos. Ele nos traz analogias precisas, atuais, sempre muito atuais. Que Deus proteja-nos, que nos abençoe a todos, as nossas famílias, nossos amigos e aqueles corações que sempre aqui recordamos na nossa casa mental, envolvendo todos com a vibração de muito amor, de muita harmonia, e pedimos a Deus sempre a compreensão necessária para que essas lições sejam guardadas dentro dos nossos corações. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 39 do livro, que tem como título Compromisso Pessoal. Emmanuel nos traz a carta primeira de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, o seu versículo 6, em que diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Nada de personalismo dissolvente na lavoura do espírito, qual ocorre em qualquer campo terrestre. Cultivador algum na gleba da alma pode jactar-se de tudo fazer nos domínios da sementeira ou da colheita. Após o esforço de quem planta, há quem siga o vegetal nascente, quem o auxilie, quem o corrija e quem o proteja. Pensando, porém, no impositivo da descentralização no serviço espiritual, muitos companheiros fogem à iniciativa nas construções de ordem moral que nos competem. Muitos deles, convidados a compromissos edificantes nesse ou naquele setor de trabalho, afirmam-se inaptos para a tarefa, como se nunca devêssemos iniciar o aprendizado do aprimoramento íntimo, enquanto outros asseveram, quase sempre com ironia, que não nasceram para líderes. Os que assim procedem costumam relegar para Deus comezinhas obrigações no que tange à elevação, progresso, acrisolamento ou melhoria. Mas as leis do Criador não isentam a criatura do dever de colaborar na edificação do bem, da verdade, em favor de si mesmo. Vejamos a palavra do apóstolo Paulo quando já conhecia os problemas do autoaperfeiçoamento, referindo-nos à evangelização. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A necessidade do devotamento individual à causa da verdade transparece clara de semelhante conceituação. Sabemos que a essência de toda atividade, uma lavra agrícola, procede originariamente da providência divina. De Deus vem a semente, o solo, o clima, a seiva e a orientação para o desenvolvimento da árvore, como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador. Mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. De Deus procede isso tudo, mas alguém tem que plantar. Então, por isso, esse compromisso pessoal
que nós reconhecemos que tudo provém de Deus, mas o esforço, a boa vontade, a perseverança vem de cada um de nós. Então, por isso que nós encontramos, né, no Evangelho: buscai e achareis. Então você tem que buscar. Você tem que buscar. A porta vai se abrir. Bater e a porta vos abrirá. Mas tem que bater na porta. Ajuda-te, o céu te ajudará. Primeiro você se ajuda e o céu te ajudará. Então é necessário um movimento. Nem algumas criaturas acham, né, que pelo fato de reconhecer que tudo das bênçãos, das possibilidades procedem de Deus, mas esquecidos que alguém deve plantar aquela semente. Lembram de Jesus na parábola, o semeador? Ele ali se colocava como semeador da semente da Boa Nova. Então nós temos que preparar a nossa terra para receber a semente. Isso cabe a cada um de nós. Então a ajuda vai vir, tudo procede de Deus. Mas qual é a nossa parte, né? Eu me lembro de uma vez, num determinado sítio que nós estávamos, da família, e veio uma pessoa perguntando, né, sobre aquelas terras ali. Me perguntou: aqui dá laranja? Né? E lá o tio falou: não, não dá não. Mas dá café? Não, não dá não. Aqui dá feijão então? Também não dá não. Pô, mas aqui não dá nada? Não, dá, mas você tem que plantar. dá, mas se você plantar. Ou seja, dá, não dá. Mas se você plantar, aí vai dar. Então, é uma forma da gente ver o discurso do outro. Aquela questão de dar, que dá, ou seja, é igual um maná, isso vai cair do céu? Não, não vai. Alguém tem que ir lá e plantar. O café, o milho, a soja, o arroz, né, a batata, seja o que for, vai ter que ir lá plantar, vai ter que ir lá fazer a sua parte. Depois o terreno vai passar a dar. Depois de ser bem cuidadinho também, né? Com tudo que é necessário. Então existe esse movimento inicial. E algumas pessoas ficam acreditando que elas somente ou elas não trabalham, porque quem são elas para poder ajudar na obra do coletivo, né? O compromisso com ela e com o outro. Né? Então, quando eles são chamados a compromissos morais, compromissos edificantes no bem, numa tarefa, o que eles dizem? Muitas pessoas: não tenho condições de fazer essa tarefa não, eu sou inapto. Né? Aí a pessoa fala: mas eu estou sendo humilde. Não, não está sendo humilde não. Está sendo orgulhoso. Porque não quer demonstrar que não sabe. Às vezes é orgulho, não é humildade. Eu reconheço que eu não sei fazer, mas eu reconheço também que eu sou capaz de aprender. Não vou fazer igual a A e B, mas vou fazer o melhor que eu puder fazer. É diferente. Então eu me proponho a aprender. Porque se eu não me propor a aprender, como é que um dia eu vou saber fazer? Tudo passa pelo início, tudo tem que começar pela base. Mas tem gente que só sabe começar pelo telhado. Se não for para começar por cima, não vai ter graça. E aí vai ficar difícil. Ou então alguns falam assim: eu não nasci para liderar nada, para não fazer nada. E continua sem aprender nada. De tanto dizer que não tem capacidade para nada, desencarna sem a mesma capacidade, retorna igualmente sem a capacidade, sem perceber que para que ela se desenvolva naquela intensidade que se deseja, tem que ser trabalhada. Ela tem que ser conquistada, tem que ser desenvolvida. Então, quem é que vem fazer esse trabalho do
tanto do autoaperfeiçoamento nosso com a própria vida e com os outros companheiros. Nós sabemos que aqui na Terra, né, não tem anjos. Somos nós mesmos, criaturas com dificuldades, que se apresentam para o trabalho com a boa vontade de cada dia, a boa vontade da cada hora. Estão no esforço do aprendizado. Então aqui nós encontramos, temos criaturas, estamos aqui aprendendo. Como é que se aprende? Errando. Erra, se aprende, erra, né? Erra, acerto, até conseguir aprender alguma coisa. Tudo é com muita dificuldade, com muito suor. A espiritualidade nos ajuda? Nos ajuda, mas alguém tem que plantar, né? Eu trouxe aqui, para encerrarmos esse estudo, do livro Luz Acima, da psicografia de Chico Xavier, mas da autoria do espírito do irmão X. Eu acho muito interessante essa história que ele nos conta sobre a proteção de Santo Antônio, né? O irmão X tem desse humor, dessa graciosidade nas suas escritas, né? Nas suas mensagens. Então ele conta-nos que um venerando amigo, que é Antônio de Pádua, né? Num luminoso domicílio do plano superior, onde trabalha na extensão da glória divina, continuamente recebia preces de pequena família dos montes italianos. Todos os dias ele era instado a prestar socorros e elevar-se com incessantes manifestações de tamanha fé. Ele anotava o registro dos peditórios procedente daquele reduzido núcleo familiar. Ele sorria, até encantado, relacionando-lhes a solicitação. Aquele grupinho daquela família devota suplicava a concessão das melhores coisas. Lembrava-lhe o nome, a propósito de tudo. Nas enxaquecas do dono da casa, nos sonhos das filhas casadoras, nos destinos do rapaz e nos sapatos da criança. E o santo achava curiosa a repetição daquelas rogativas. Variavam de trimestre a trimestre, repetindo, porém, cronologicamente. Assim é que determinavam os colaboradores o fornecimento de recursos sempre iguais, de conformidade com as estações: dinheiro e utilidade, socorro e medicação, alegria e reconforto. Reproduziam-se os votos na atividade rotineira quando Santo Antônio, reparando mais detidamente as notas que dispunha, verificou surpreso que aquele punhado de crentes confiantes não apresentaram ainda nenhum só pedido de trabalho. O protetor generoso meditou apreensivo e, como a devoção continuasse fresca e ingênua por parte dos beneficiários, ele resolveu ali visitar pessoalmente. Ele não ia mandar algum mensageiro, não. Santo Antônio ia lá pessoalmente naquela casa. Então ele colocou lá o aviso prévio e veio e desceu aqui na terra no dia marcado para fazer as verificações diretas. Ele queria se inteirar do que estava acontecendo com aquela família. Então apareceu lá Celestino, um cooperador espiritual, que esperou Santo Antônio perto da residência dos humildes companheiros, né, dos camponeses, para levar até aquela casa. Então o iluminado solicitou notícias e o companheiro Celestino, de boas obras, respondeu: em breve sabereis tudo. Com efeito, daí a momentos penetrava em pequeno recinto rural, uma casa antiga, um jardim abandonado, um quintal escarpado, entregue ao mato inútil, e um teleiro a ruir, fingindo estábulo onde uma vaca remoía a última refeição. Entraram. Na sala, em trajes domingueiros de regresso da missa, um casal de velhos ouvia a conversação dos filhos, um jovem robusto, duas moças casadeiras e duas crianças. Santo Antônio abençoou aquele quadro doméstico, observando que a sua esfinge, né, sua estatuazinha, era guardada carinhosamente por todos.
as impressões verbais eram intercaladas de louvores ao seu nome. De instante em instante eles falavam, graças a Santo Antônio, graças a Santo Antônio. E aí ele voltou para o cooperador, né, o Celestino, e pediu esclarecimento quanto aos serviços do grupo. E aí ele foi informado de que nenhum membro daquela família possuía trabalho certo, convenientemente remunerado. E aí Celestino ainda falou, olha, o pessoal aqui gira em torno de uma vaca, que torna participante de vossas bênçãos também. Como? Indagou Santo Antônio, né? O pai, que se diz doente, angaria capim de modo a alimentá-la. As jovens ordenham-na 2 vezes por dia. O rapaz conduz o leite à vila para vender. E Bolinha, quem é Bolinha? A vaca protetora, sai do quintal somente 5 dias por ano, quando passeia junto ao rebanho próximo. É obrigada a fornecer de 6 a 8 litros de leite, em média diária, e um bezerro anualmente. A dona da casa envolve em atmosfera de doce agasalho e os meninos escovam-na cuidadosamente. Apesar disso, porém, vive abatida entre as cercas do escarpado curral. Sabendo nós quanto amor consagrais a esta granja, repartimos com a humilde vaquinha as dádivas incessantes que vossa generosidade nos envia, né? Que Antônio de Pádua envia. Desse modo, garantimos-lhes a saúde e o bem-estar. Porquanto, se a produção dela cair, o que sucederá aos vossos despreocupados devotos? Bolinha é tudo que lhes garante o pão e a vestimenta de hoje e amanhã. Ou seja, é a Bolinha que é o arrimo da família, né? Se a Bolinha parar, eles vão viver. Aí, Antônio dirigiu-se ao estábulo pensativo, acariciou o animal heróico e voltou ao interior. Na palestra íntima, animada, ouvia de momento a momento, louvado seja Santo Antônio, viva Santo Antônio, Santo Antônio rogará por nós. E de permeio sobravam queixas do mundo. E aí ele, meio triste, convidou lá o Celestino, o companheiro, a retirar-se e acrescentou, auxiliemos positivamente esta família tão infeliz. Celestino seguiu-lhe os passos sem dizer nenhuma palavra. Antônio acercou-se da vaca, levantou-a e, sem que a Bolinha percebesse, guiou-a por o alto de onde se contemplava um enorme precipício. Do cimo, o santo ajudou a projetar rampa abaixo. Em breves segundos, a vaca não mais pertencia ao rol dos animais vivos na terra. Aí o colaborador ficou assombrado, Celestino, né? O que aconteceu? Aí Antônio explicou. Muitas vezes, para bem amparar, é imprescindível retirar as escoras. E voltou para o plano superior. No dia seguinte em diante, as orações já estavam modificadas. Os camponeses fizeram solicitação geral de serviço e, com um trabalho digno e construtivo de cada um, a prosperidade legítima lhes renovou o lar, carreando-lhes a paz, confianças e júbilo sem fim. E termina a mensagem, irmão X. Quantos benfeitores espirituais são diariamente compelidos a imitar no mundo dos homens encarnados a proteção de Santo Antônio? Então, como é que é essa proteção? Até o momento que percebe que tem que tirar as escoras para que realmente seja um parado, para que aquilo não vire um vício de só pedir e de nunca participar, de nunca ter o que para dar, que nunca está completamente preparado. Assim somos nós. Um dia nós iremos nos ver em situações que teremos que plantar para poder colher.
Então, inúmeras vezes aqui a gente, em vários estudos eu sempre falei, como é importante desenvolvermos nos nossos dias um momento para as nossas preces, para os nossos estudos, um momento durante o dia para aprender a meditar, aprender a parar, se quietar e se ouvir, perceber dentro de si o que é realmente necessário trabalhar. E quem nunca costumou fazer isso, essa viagem interior, o que aconteceu quando se deu a pandemia e que não se podia sair de casa? Muitas pessoas beiraram a loucura, porque não conseguiam ficar com elas mesmas. Aquilo foi um suplício. Elas não sabiam movimentar a energia delas mesmas, a favor delas. Não sabiam se alimentar. Então, às vezes situações irão chegar que aquele que não tem não vai saber se virar. Então a vida nos proporciona, Deus nos proporciona, nos concede inúmeras possibilidades. Mas somos nós que temos que resolver isso. A janela nossa só abre de dentro para fora e não de fora para dentro. Somos nós que temos que tirar o ferrolho da nossa janela para observar, para compreender, para discernir a verdadeira vida que nos aguarda. Que, portanto, companheiros, saibamos fazer a nossa parte, ajudando para que possamos ser ajudados. Porque a coisa mais difícil é ajudar aquele que não se ajuda. Sejamos aquelas criaturas, que assumem o compromisso pessoal do seu conhecimento, das suas percepções de necessidade. Que Jesus nos envolva a todos em vibrações de muita paz e de muito entendimento. Graças a Deus.